Então tá bom, eu quero apresentar para vocês a Kátia de Jaime, que vai ser a próxima palestrante. Depois a gente tem a Meire e de volta o Caio Breno, do canal Terra Oculta, para encerrar o evento. Bom, a gente foi na correria, porque as duas ficaram presas lá no aeroporto de Congonhas, para variar. Ah, é, o bolo vai encerrar, verdade. Porque a Meire não esqueceu, tá? A gente vai ter que cortar o bolo no intervalo, porque depois a Meire vai ter que sair daqui correndo, porque ela tem que ir para o aeroporto de novo. Então, é tudo muito corrido. Eu vou deixar o Marcelo Summer falar um pouquinho, e aí a gente passa para a Kátia de Jaime. Fala um pouco, fala das meninas, vai. Prazer enorme estar aqui, gente, com essas pessoas que durante todo esse primeiro ano, esse transcurso, nos ajudaram bastante, até trazendo experiências e a forma como elas colocaram para nós as suas experiências. A Kátia chegou há alguns meses, a Meire a gente já conhecia há bastante tempo, e é maravilhoso poder compartilhar com vocês a presença delas aqui também. E agora, Kátia? E a Catinha vai continuar o evento. Boa tarde a todos, bem-vindos, né? Primeiro, agradecer a vocês pelo convite de estar aqui. Enfrentar uma plateia para mim é diferente, porque a gente faz um canal no YouTube, é lá solitário. Então é diferente a gente estar aqui vendo a carinha de vocês e sentindo o que vocês estão sentindo também, no olhar, no questionamento, e a gente poder abrir um espaço depois para conversar a respeito do que eu vou falar aqui. Tá? Então, vamos falar de empatas. Alguém aqui já ouviu falar sobre empatas? Eu também não tinha ouvido. Sofri muito por essa condição de ser empata, de absorver energias de outras pessoas, sem saber disso. Então eu adoeci por muito tempo, sem saber da minha condição empata. Tá? Empatas sensitivos ou médiums esponjas. Então, para começar, o que é a empatia, né? Na visão das pessoas? A empatia é um canal de conexão com o outro de forma que, quando ativado, faz com que consiga compreender e reproduzir suas emoções, como se estas fossem suas. Em outras palavras, implica em sentir a dor ou o prazer do outro, tal como ele o sente, perceber as suas causas, assim como o outro as percebe. Entretanto, tudo isso sem perder a noção de que trata-se do outro indivíduo. Então, muita gente tem empatia. Uma coisa é ter empatia por alguém, a outra é ser empata. Então, hoje, atualmente, muitas pessoas têm tentado inserir nas empresas, com o intuito comercial de vendas, a empatia. De que forma? Antigamente fazia propaganda de, vamos supor, um cigarro de Hollywood, venda de glamour, atrás de todo aquilo que eles estavam tentando vender, que o cigarro era bom, que atrás dele tinha riqueza, o glamour, mulheres bonitas, homens bonitos, cavalos, carros e tudo o que tinha subliminar por trás das propagandas. E aí, atualmente, as empresas estão tentando inserir nesse mercado, através da empatia, coisas que eles atinjam o nosso coração. De que forma? Tentando pegar no nosso ponto fraco. Então, citar o Itaú, por exemplo, ele faz uma propaganda linda sobre... Ele vende um seguro de vida, sem falar muito do seguro de vida, mas pensando no filho de vocês, com uma música linda por trás de todo aquele cenário, mas ele, na verdade, está tentando vender o produto dele. E está certo, mas por onde ele está pegando a gente? Pela empatia, pelo coração, por sentir aquilo que a gente sente. Por outro lado, a medicina, eu tive no IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria, eles estão fazendo grupos de médicos para aprender, para atender um paciente com empatia. Sentir um pouco o que o paciente sente. Quem de vocês já não foi um médico e sentiu uma frieza infinita no médico? Ele não estava conectado com a gente, né? Segmentou o nosso corpo físico e não se conectou com a gente emocionalmente. Então ele passa uma condição para a gente meio estranha, de alienação, de não estar se importando com a gente.
Então isso para a gente é muito difícil. E as pessoas estão doentes, os hospitais estão lotados de pessoas que não sabem o que está acontecendo com elas. É uma condição que as pessoas estão tentando rever conceitos, modificar formas de agir, de pensar, em ser mais empático, né? E às vezes é uma coisa que a gente ganha muito sendo empático, porque a gente entra no universo do outro e a gente ganha muito com isso. Eu nasci com isso implantado em mim e sem saber eu sofri muito durante a infância por isso. Então o que é ser empata? Tá aqui, ó. O empata é capaz de perceber e ser afetado pela energia de outras pessoas, encarnadas ou não. Objetos, animais, ambientes, sempre captando sentimentos, emoções, pensamentos e intenções alheias intuitivamente. Então, o empata, ele sente a energia das pessoas, independente se a pessoa estiver passando mal ou se ela estiver com uma emoção à flor da pele, o empata capta aquilo. Mas não é que eu faço isso porque eu quero, eu faço porque aquele chip está implantado em mim. E muitos de nós temos isso e não sabemos. Então a gente acaba assimilando uma energia que não é nossa, um sentimento que não é nosso. E você passa a questionar aquilo. O que é isso que eu estou sentindo? Eu não estava assim. Eu entrei nesse ambiente antes e não estava desse jeito. Por que eu mudei? O que aconteceu comigo a partir de então? Quando você não está lúcido do que está acontecendo com você e à sua volta, você entra de roldão no meio da multidão, né? Você se perde um pouco do que está acontecendo. E quando você não tem acesso a essas energias, então, aí a coisa fica muito complicada. Eu tenho casos engraçados, até porque eu desmaiava em locais públicos, né? Eu ia para um casamento, eu ia lá desmaiada no meio do casamento. Eu fui para um voo na Colômbia e tive um desmaio e fiquei 1 hora desmaiada no avião. Né? Eu acordei com uma aeromoça, médicos vindo com um desfibrilador para me acordar. Então não é uma coisa gostosa, né? É uma situação meio delicada que a gente passa e não sabe por onde. Enxaquecas constantes. Esses desmaios na minha vida, eles aconteceram desde os 6 meses. Desde que eu tinha 6 meses de idade, eu desmaiava. Minha mãe não sabia por que era. Quando eu fiquei assim um pouquinho mais mocinha, com meus 8, 9 anos, ela me levou no médico, o médico falou, dá umas palmadas nela, vai melhorar. Fala para ela, respira fundo e não permita que ela desmaie. Eu não desmaiava, mas olha, era uma força danada, porque eu achava que eu ia apanhar depois. Então eu respirava fundo, a respiração vinha, e eu realmente conseguia. E aí eu fui crescendo nessa condição, continuando com acessos de enxaquecas, desmaios e vômitos. Então era complicações de todos os tipos, infecções urinárias, garganta. Eu já fui parar em pronto-socorro como se estivesse tendo um ataque cardíaco. E não tinha nada, eu passei por exames, não tinha nada. Então essa é uma das condições que a gente não sabe. Então eu falo que a gente, quando não está no modo empata, a gente está no modo esponja. O esponja que está ligado, porque ele está absorvendo tudo sem saber o que é de verdade. E aí você não tem conhecimento dessas energias. E aí você soma isso com não só de pessoas vivas, como pessoas encarnadas. Eu acho que todo mundo aqui acredita em espírito, né? Então, a gente assimila esses sentimentos também de espíritos. Então, o empata, ele tem essa condição de absorver essas energias. Então, se chegar um espírito próximo a mim, eu vou entender. Quando você passa a estudar realmente o que são essas energias, você começa a entender que, opa, chegou uma energia diferente perto de mim. Eu vou fazer a leitura dela e aí eu vou realmente entender e agir no modo empático. Então é importante, é uma importante fonte de felicidade quando usado para praticar o bem. Eu falo que se os médicos usassem essa empatia para atingir o paciente, para realmente sentar com ele e ver a dor, não é para sofrer por ele, mas é para saber o que ele tem de fato, olhar olho no olho e dizer o que você tem, o que eu posso fazer para te ajudar. Seria uma forma de usar para praticar o bem.
Imagina políticos, então, se usassem a empatia para fazer o bem para a gente, a população não estava como está hoje, né? Então pode causar também o sofrimento e até problemas de saúde, caso o empata não saiba como lidar com a condição. E isso foi o que aconteceu comigo, porque eu não tinha a menor noção que existia um corpo físico, um corpo espiritual e uma energia entre nós. Então eu absorvia isso tudo quando eu acoplava com certas consciências encanadas ou desencanadas e passava mal realmente. Então a vida de um empata é inconscientemente influenciada pelos desejos, pensamentos e estados de espíritos daqueles à sua volta, sentida através do campo energético. E é o que acontecia comigo. Os sintomas do empata, né? Então ele sofre constantes oscilações inexplicáveis de humor e estado de espírito. Quando eu sinto a energia das pessoas, às vezes a oscilação ela acontece de forma também a nível emocional. Eu sinto, às vezes, que a pessoa está próxima a mim, ela está com uma disfunção, ela está com um distúrbio, ela está com tristeza, ela está com alegria. Tudo isso eu consigo fazer essa leitura. É capaz de perceber sentimentos das outras pessoas sem muito esforço, porque a gente faz esse acoplamento. Algumas pessoas têm isso aflorado, algumas intuições, e não dão conta disso. Elas não percebem o que está acontecendo e acham que é a oscilação do humor mesmo. Existe uma labilidade parapsíquica quando a gente tem essas oscilações e a gente realmente não sabe o que está acontecendo. Por isso, o empata devia aprofundar os seus estudos na relação de estudos energéticos, trabalhar as bioenergias para conhecer esse campo e trabalhar ele para não ser influenciado. Porque uma coisa é você trabalhar essa energia e você se blindar, de certa forma, desses sentimentos. Porque não só os sentimentos, mas a coisa física mesmo. A gente sente fortes impactos emocionais em todos os lugares, inclusive dos animais e ondulações emocionais do mundo. Então essas oscilações que acontecem a nível de política, a gente acaba assimilando essa energia e não entendendo, a gente entra naquela vibração terrível. Então você imagina uma vibração de raiva perto de um empata. E eu tenho um estudo que eu faço, eu vou pesquisando algumas coisas que acontecem comigo, mas eu acho que o empata, ele tem uma certa ectoplasmia, porque a gente tem um campo expandido de energia e acabam acontecendo alguns efeitos físicos com a gente também. Então aconteceu coisas engraçadas também, como eu falei, de estar sentada numa cadeira de dentista e ela falar que ia ter que fazer um procedimento e eu ficar com muito medo. E a cadeira do dentista começar a se mexer. Mas não é mexer. Quando a dentista ia me tratar, a cadeira, ela simplesmente movimentou 8 vezes. Na quarta eu falei para ela, escuta, o que está acontecendo com a sua cadeira? E ela falou, olha, eu não sei. Eu falei, então faz um favor para mim. Se depois que eu sair daqui o paciente que entrar vai continuar o problema, o defeito é da cadeira, senão o problema sou eu. E ela falou para mim, olha, realmente não aconteceu mais nada, era você mesmo o problema. Então eu tenho uma desconfiança isso comigo, que eu faço estudo, eu já fiz alguns cursos de imersão em ectoplasmia e tive muitas experiências também nesse sentido. Recebe pedidos de ajuda ou é atraído para quem precisa ser auxiliado e torna-se confidente até de pessoas completamente desconhecidas. Então, muitas vezes chegava alguém, sentava na cadeira do meu lado e abria a vida para mim. Eu falava, mas né, o que a pessoa está olhando para mim e confiando tanto em mim? Eu acho que a gente tem uma aura confortável, abraça todo mundo e as pessoas sentem essa confiança. Olha, nela eu posso confiar. Então é um sentimento, é uma confiança naquilo que você está apresentando energeticamente. Isso não é falado, isso é sentido. Simplesmente sabe de informações quando elas são solicitadas. A gente recebe um download de vez em quando, a gente baixa lá do alto e às vezes a gente não tinha conhecimento de muita coisa e aquilo desce como
né, uma bandeja para a gente. Então eu me sinto às vezes feliz por esse encontro, por saber que a gente é cuidado lá de cima. A gente sente dores ou pode ter problema de saúde, como eu falei, cuja origem é difícil de diagnosticar. Então todas as minhas passagens por médicos, exames, tudo que aconteceu comigo, eu não tinha nada. Fisicamente eu não tinha nada. Eu poderia desenvolver, mas eu não tinha nada. Sente necessidade e prazer de passar algum tempo sozinho. Quando a gente capta, como nós captamos muita energia de muitas pessoas, essa oscilação e tudo o que acontece, a gente tem uma necessidade de isolamento, de ficar só, de às vezes entrar num quarto ou entrar em contato com a natureza para buscar essa energia e se refazer, porque é um desgaste muito grande, emocional, físico, de todas as formas. Então a gente vai buscar esse é um dos remédios, na verdade, o contato com a natureza para reabastecer essas energias que foram drenadas. Se incomoda com informações vindas dos programas de televisão, seja em telejornais, novelas ou tudo que influencie negativamente. É assim, né, gente? Tá do lado de um empata, eu choro em desenho animado. Do mesmo jeito que eu choro, eu dou risada. Então é cômico ficar do meu lado, porque ou eu cheguei numa, eu não lembro nem onde foi. Eu comecei a chorar, daqui a pouco eu estava gargalhando, ainda estava com lágrimas nos olhos, eu falei, mas eu estou ficando louca, gente, que é isso que está acontecendo comigo? E na verdade era exatamente isso, essa oscilação que acaba acontecendo comigo. E aí chorar com um desenho animado é fato. Eu vou chorar se eu sentir no meu coração que aquilo mexeu comigo e fiquei emotiva, vai acontecer, eu vou chorar mesmo, não importa onde esteja. Em palestras eu dou risada, eu choro na frente de quem for, não tenho vergonha disso não. Possui uma espécie de detector de mentiras, não minta para um empata. Se relacionar com o empata é muito complicado, porque a gente faz essa leitura de quem está com a gente, nossos companheiros que se lascam, né? Porque nessa situação não tem por onde omitir da gente o que acontece energeticamente. Então, é muito complicado, a gente faz de conta que não sabe de nada, às vezes a gente faz cara de burrinha. Não estou sabendo de nada, menina. Eu achei engraçado porque é o seguinte, a Kátia é assim, eu ia chamar ela para um evento e eu fui conversar com ela. Eu falei, eu preciso conversar com a Kátia, porque a Kátia está precisando conversar comigo. E eu fui nela, ela falou, menina, por que tu veio conversar comigo? Aí a gente ficou conversando, eu falei assim, não, porque eu sou igual a você e tu não entendeu isso ainda. Vamos lá. Ela sentia de longe, ela é um pouco empata e não sabe disso. Então, simplesmente sabe de informações quando elas são solicitadas. E a gente sabe mesmo, elas chegam pra gente de uma forma meio que completa. Ela chega e a gente faz essa leitura tranquilamente. Sente dores ou pode ter problemas de saúde cuja origem é difícil de diagnosticar. Esse aqui eu já passei, possui espécie de detector de mentiras. Vamos lá, tem mais sintomas. Empatas precisam tomar cuidado com vícios. Gente, quantas pessoas estão se viciando porque não aguentam as energias que estão oscilando no planeta? Elas bebem, elas se drogam, elas fumam, elas tomam remédios de tarja preta, para amenizar o sofrimento que elas têm, que elas não sabem de onde vem. Não é só o empata que sofre isso, a gente sofre mais, mas todos vocês têm algum grau de empata em vocês, porque nós somos o corpo físico e o corpo energético, e o corpo espiritual. Esse campo energético que está entre um e outro faz essa leitura das pessoas. Quanto mais conectado a gente tiver com a espiritualidade, mais a gente vai ter esses downloads, vai ter essa influência espiritual,
física, emocional, porque é como se estivesse pulando no planeta uma coisa nova, de todos os lugares. Então a gente tem que prestar atenção. Então não é só o empata, não é só a pessoa que tem essa condição, é o que está acontecendo no planeta. Nós estamos com uma energia muito densa e nós estamos tempo integral adoecendo sem saber por que estamos adoecendo. Por que nós temos oscilação de humor? Por que nós ficamos tristes, alegre, de uma hora para outra? Então, é isso que está acontecendo no nosso planeta agora. Então, cuidar das energias é um papel nosso, é tarefa nossa. Não deixar para o outro cuidar. E nós vamos falar disso mais para frente. Então, coincidências, déjà vus e sincronicidades são muito comuns. Eu tive uma condição, eu tenho até gravado no meu canal, acho que um dos primeiros vídeos que eu comecei a pensar em auxiliar as pessoas com aquilo que acontecia comigo. Passar um pouquinho do que estava acontecendo. E eu abri o canal sem saber o que ia acontecer comigo energeticamente. Porque eu falei, se começar a vir energia ruim aqui, eu desligo essa porcaria, desligo tudo. Desgravo tudo e não vou dar continuidade nisso. E aí, eu tive a visão de que meu pai faleceria. Ele faleceu em 2015 e a minha busca começou a partir da morte dele. Morte física, né? Porque ele está vivo ainda. E aí, o que aconteceu? Eu sabia que ele faleceria no final de 2014 e sabia que ele faleceria no dia do meu aniversário. E assim foi. Então eu fui buscar informações, eu falei, eu preciso saber o que está acontecendo comigo, eu preciso dividir isso com as pessoas. E experiências paranormais, que é outra coisa que acontece comigo muitas vezes. Eu passei por várias religiões, espiritismo, umbanda, católica, só não fui para o evangélico. Eu tive muitas experiências, não me adequei às religiões. Eu falo que devia ter um manual de como trabalhar suas energias quando a gente nasce. Junto com a certidão de nascimento dá pra gente entender isso e trabalhar. Porque a gente costuma terceirizar um pouco isso, para as pessoas fazerem por nós, né? Cuida de mim, faz isso por mim, mas eu mesmo não vou fazer. Então basta olhar para a nossa condição e a gente fazer alguma coisa realmente que seja real. Essa minha busca começou a partir da morte do meu pai. Comecei a estudar projeção astral, mecânica quântica, conscienciologia. Eu fui em 400 horas de conscienciologia, 400 horas de mecânica quântica, ressonância harmônica com Hélio Couto. E aí eu encontrei a cura prânica e comecei a fazer um trabalho energético, vários cursos, fui me aprofundando, e de outubro de 2017 para cá, eu curei a minha enxaqueca. Eu tinha uma média de 5 a 7 enxaquecas por mês. Passava mal mesmo. Então, a minha busca começou para me curar. Eu falei, eu preciso me curar. Eu preciso saber o que é isso, porque eu não posso permitir mais que isso continue na minha vida. E aí foi só um pouquinho do que eu fiz. Aí eu relacionei, se vocês quiserem depois, o que eu fiz, eu relacionei no meu canal também. Tá tudo lá. Tintim por tintim do que eu busquei para chegar onde eu estou hoje no meu atual entendimento e de consciência que eu estou vivendo nesse momento. Então, a diferença entre a simpatia e a empatia, o simpático faz força para agradar e costuma ser raso em seus sentimentos. Né? Vocês já encontraram alguém simpático? É uma coisa muito gostosa, né? Você fala, como está você? Bem, mas se você for falar alguma coisa, muito bem, até a próxima. Né? O simpático, ele é simpático e acabou, é social. O empático já não. Já o empata, ele entra de cabeça no problema alheio e realmente compartilha do sentimento, pois ele busca dentro de si sensações parecidas. O empata vai fundo para buscar e entender o outro. E aí eu fiz uma analogia entre empatia, o ser empata e o Bluetooth.
Bluetooth é uma especificação de rede sem fio de âmbito pessoal. Ele provê uma maneira de conectar e trocar informações entre dispositivos, como telefones, celulares, notebooks, computadores, entre outros. Ser empata é nascer com esse dispositivo implantado em nós e nos conectamos aos aparelhos, que são as pessoas, físicas ou não, porém sem uma senha de acesso. A gente faz o emparelhamento rapidinho. Chegou perto, a gente acopla e faz essa leitura. Então, foi uma analogia que eu fiz há um tempo atrás. Falei, nossa, é bem isso mesmo. A gente não tem a senha de acesso, está implantado em nós. E aí, aqui, foi como eu comecei a buscar formas de me curar. Através dos chakras, eles são os nossos centros de força. Eu vou passar um filminho agora que é da Ibis. Ela tem uma coisa mais completa, falando dos chakras. Eu espero que vocês gostem. Se não conhecem, é uma forma da gente entender como funcionam os nossos centros de força e a nossa aura. Eu volto já já. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Assim como os chakras, a aura também é formada por microtúbulos, que podem ser vistos com maior precisão no duplo etérico. Os microtúbulos se afunilam, ficam cada vez menores e penetram os poros das membranas celulares. Como os citoplasmas das células é constituído em grande parte por água, que é uma das substâncias mais suscetíveis à magnetização, podemos concluir que o nosso bem-estar ou os nossos males físicos são frutos da nossa forma de ser e pensar. É assim que as vibrações positivas ou negativas geram saúde ou doença em nossas vidas.
Tudo é resultado da direção e da qualidade que damos às nossas correntes mentais. Nessa animação, vemos através da aura e dos corpos. Os chakras estão ampliados e representados como lunetas se expandindo. Podemos observar o sincronismo das camadas mais externas com as mais internas. Temos os campos ligados ao corpo mental em amarelo, ao corpo astral em rosa e ao duplo etéreo em azul. Os centros de força das camadas superiores envolvem completamente os centros das camadas mais densas. Cada parte da luneta está contida na outra. Os microtúbulos maiores são preenchidos pelos menores. Responsável também por funções psíquicas, os chakras estão relacionados com algumas capacidades de percepção. São núcleos importantíssimos em vários processos mediúnicos, formando uma rede complexa de assimilação, armazenamento e emissão de vibrações ou energias mentais ou sutis. Os centros de força podem ser considerados portais dimensionais, por onde fluem as correntes mentais que assimilamos e emitimos em regime de sintonia durante as diversas manifestações medianímicas. Deu para dar uma olhadinha que a gente é um campo de energia? Então, quando a gente não dá importância a esse campo energético, a gente adoece de fato. E isso não é só um empata, não. Isso somos todos nós. Então, se somos energia, devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, ações e atitudes para com os demais. Porque se eu afetar uma pessoa, se eu odiar, se eu falar mal, se eu quiser o mal, eu estou deixando aquela pessoa ruim, mas eu também estou me afetando, porque a energia que eu emano para ela, eu também recebo. Aliás, ela saiu de mim, ela pode até atingir o outro, mas eu estou alimentando esse sentimento em mim. E eu vou sentir a repercussão disso, queira ou não. E a gente acaba fazendo isso desordenadamente. A gente acaba fazendo isso com coisas pequenas e mesquinhas do nosso ser, achando que falar mal vai desmerecer o outro para que eu me engrandeça. E, na verdade, a gente está cada vez piorando mais a nossa vibração. Então, todo cuidado com isso. Se a gente quer melhorar quem somos, nós temos que tomar cuidado e controlar os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, porque através deles nós também sentimos. Se o meu vizinho está mal, eu também vou ficar mal. Se a minha comunidade está mal, eu também vou sentir essa vibração, porque eu estou inserida nela. É a tal da história, somos todos um. Se alguém estiver passando fome, aquilo me afeta de alguma forma. Então, quando eu ajudo o outro, eu não estou ajudando só o outro, eu egoisticamente estou pensando em mim também. Porque se todos estiverem bem, a minha energia também vai afetar. Então, aprendam, sorrir dissipa algumas energias que poucos sabem. Então, ser carrancudo, carregar o mundo nas costas não leva a nada. A gente carrega o mundo mesmo. Se tiver com semblante pesado, com energias negativas, a gente fica mal também. Então, modificando a nossa forma de ser e agir no dia a dia, contribuiremos e muito com a coletividade. Dando o melhor de nós, é possível transformar o ambiente à nossa volta, fazendo com que ele esteja em maior harmonia. Que é o que eu falei. Se todo mundo aqui estiver bem, feliz, eu também vou estar, porque a energia de vocês me afeta e a minha energia afeta de vocês. Então vamos ser conscientes. Uma das coisas que a gente tem que ter nesse planeta é consciência. E a maioria não tem. Nós estamos numa população vivendo de forma desarmônica, fazendo coisas erradas, tempo integral. Se eu, por exemplo, estou num ambiente, eu estou sendo pago para trabalhar, e eu estou usando o tempo que eu estou sendo pago para ficar no celular, eu estou roubando aquele que está me pagando.
Pare e pensa um pouco as coisas que a gente faz errada, prejudicando o outro inconscientemente. E aí a gente não prospera quando a gente faz isso, porque nós estamos lesando alguém. Pare e pensa dessa forma, vocês vão ver que a prosperidade da gente vai longe. E aí eu cheguei nessa palavrinha aqui, que é um palavrão, né? Mitridatismo. O que é isso, né? Quando eu ouvi a palavra, eu falei, meu Deus, de onde veio isso? A origem vem de Mitrídates, o grande. Ele foi o rei do Ponto, atual região da Turquia, entre 120 e 63 anos antes de Cristo. A lenda é que, com medo de perder o poder, ele procurou imunizar-se contra um eventual envenenamento, tomando doses crescentes de veneno, mas nunca letais, dos venenos que ele tinha conhecimento. Então, para se proteger de um envenenamento, que ele foi o cão, esse cara aqui, ó. Ele fez muita arte naquela época. E, com medo disso, ele falava 25 línguas, com medo de ser envenenado, ele simplesmente começou a tomar doses pequenas de venenos sem se afetar, né? Sem realmente ser letal. E aí eu fiz uma analogia com os empatas e o mitridatismo. No universo dos empatas é como se você entrasse em contato com as energias negativas constantemente, em pequenas doses, criando certa imunidade às energias nocivas, passando então a combatê-las com mais facilidade. Então, o que é isso? Quanto mais a gente fugir do problema, mais ele aparece. Mais ele transborda para a gente. É como uma bola de neve. Se você não resolver hoje o problema, amanhã ele vai voltar maior. O mesmo problema parece que volta em tamanho maior. Por quê? Porque você não resolveu. Porque você postergou um problema que você tem que resolver nesta vida, não levar para outra. E aí, enquanto você não resolver, ele começa a ficar randômico, ele volta e volta e volta até você resolver. E às vezes a gente fala assim, eu vou deixar isso para depois. Não deixe. Porque se você não resolver agora, ele vai vir pior. Então, o que tiver que resolver, faça imediatamente. Aproveite o agora para fazer o que precisa ser feito nesta vida, sem postergar. Então, cuidado. Meta a mão na cumbuca e faça a sua tarefa agora para não vir com uma bola de neve bem maior. E aí eu coloquei aqui os passes. Muita gente procura centros religiosos. Aqui eu coloquei passes, mas é o seguinte, a gente busca na religião o contato com o divino, né? Fora de nós, a gente vai até lá buscar. E aí a gente volta para casa e continua fazendo as mesmas coisas, fazendo os mesmos erros, cometendo os mesmos deslizes. E aí o nosso contato com o divino, ele se perde. No momento que você sai da religião que você estiver frequentando. Se você não mantiver aquilo durante a semana, o mês, o ano, então não adianta ir lá tomar um passe. Quando você vai num centro espírita, eu coloquei aqui o centro espírita, mas pode ser qualquer lugar, você vai na igreja católica e toma a hóstia, por exemplo, se confessa com o padre, achando que o padre vai pegar seus pecados e vai ele pagar. Não vai, né? É você mesmo. É tu com tu mesmo. Né? Não adianta terceirizar. Eu falo que a gente costuma terceirizar o problema. Eu levo para o outro, eu levo para a igreja, para o centro espírita, aquilo que eu tenho que fazer. Já aconteceu, como eu sinto muitas energias, já aconteceu de eu chegar num centro espírita, sentar para receber um passe, e em vez de eu receber, eu comecei a sentir energia saindo pelo meu chakra coronário. Falei, o que está acontecendo aqui, né? Eu vim aqui para receber todo ano, então, que vai, né? Que a pessoa que esteja retirando precise realmente receba com carinho. Às vezes a gente negar alguma coisa para alguém, a gente pode estar prejudicando. Então, doar essa energia para alguém, quando a gente percebe que a pessoa está sofrendo ou que está com algum problema, a gente costuma negar isso. Falar, eu vou sair de perto dessa pessoa porque ela vai me drenar energia ou ela vai me contaminar. Não.
No mitridatismo é isso que a gente aprende. Doa. Dá parte de você para o bem daquela pessoa, que você vai receber muita coisa. Quando você faz pelo outro, você recebe em dobro. É impressionante quando você, na hora da dificuldade, na hora da tristeza, você é erguido por uma força que você nem sabia que tinha. Então, quando a gente doa, a gente recebe em dobro. Então, os passes são forças energéticas transmitidas que regulam o funcionamento dos nossos vórtices, esses que a gente viu, nossos centros de força, nossos chakras. É através deles que a gente se contamina. Então, quando a gente vai num centro, num lugar religioso, o trabalho que é feito é justamente isso, fazer com que esses vórtices se equalizem, que eles fiquem limpos. Mas a gente precisa manter isso ao longo do tempo. Então não terceiriza. Vocês já viram serviço terceirizado como que é? Alguém já viu algum bom? Eu estou para ver um serviço terceirizado bom. Então, serviço mesmo que a pessoa vá fazer. Você contrata, a empresa não tem vontade, ela não tem o comprometimento que a empresa contratou, então fica um serviço meia boca. Vamos assim dizer. Então, quando a gente deixa que o outro faça por nós, vai vir um serviço meia boca. Mais ou menos. Então, aprendam a trabalhar as energias, seja da forma que for. Chega em casa, uma meditação, se conecta com Deus direto, né? Trabalha, faça um trabalho de bioenergias. A Meire vai falar um pouquinho, né, do EV, do estado vibracional. Das energias, é um trabalho também maravilhoso. Eu conheci a cura prânica, eu consigo hoje me limpar e trabalhar meus chakras de forma brincando. E aprendi também que doando essa energia do empata e do o ectoplasta é uma energia de cura. Então eu sou voluntária também numa casa e eu faço esse trabalho toda segunda-feira para trabalhar a energia das pessoas que chegam na casa que eu sou voluntária. Então façam por vocês, não terceirizem o serviço. Bom, eles fazem com que entrem em sintonia e fiquem fortalecidos para enfrentar o dia, a semana, a jornada de trabalho e os embates energéticos que enfrentamos em nosso dia a dia. Mas cabe a nós mantê-los, depois que a gente passa por esse processo de limpeza. Nas casas espíritas, os espíritos fazem esse trabalho através do canal, que é o médium. Mas, se a gente não mantiver o espírito, o protetor não vai poder fazer por nós. Pelo contrário, se a gente estiver vibrando numa energia negativa, os protetores não têm acesso a nós. Eles simplesmente não chegam por causa dessa barreira que nós criamos de energia negativa. Eles são tão sutis que para chegar até nós, nós precisamos elevar um pouquinho, porque senão eles sofrem também para chegar até nós. E muitas vezes não conseguem. Não é porque a vibração deles é a nossa que está péssima e a gente precisa melhorar. Então, algumas dicas é prestar atenção nos pensamentos para não cair em armadilhas energéticas. Como que eu vou prestar atenção? A gente tem 70 mil pensamentos dia. Sabe o que é isso? 70 mil pensamentos, uma média, para mais ou para menos. Mas se a gente controlar isso, trocando pensamentos negativos por pensamentos positivos, já é um grande exercício que a gente faz. Combater os pensamentos negativos. Não deixar portas internas abertas, como tristeza, raiva, angústia, maledicência, maldade, entre tantos outros sentimentos negativos. Às vezes a gente chega em locais que tem uma roda de gente numa fofoca, falando de uma pessoa que não está ali, fazendo a maledicência, a fofoca, denegrindo a outra pessoa pela roupa que ela usa, por aquilo que ela está falando, ou a condição de vida dela. E que perda de tempo, né? Que perda de tempo. Eu não perco mais meu tempo com isso. Eu me afasto e se alguém vier falar mal de alguém que está distante do que está sendo falado, eu vou elencar as coisas positivas da pessoa. Então, o fofoqueiro comigo não tem muita chance.
Quando ele vai falar mal, eu falo bem. Ele fala mal, eu falo bem da pessoa. E aí eu corto, porque o fofoqueiro quer o quê? Um espelho, né? Uma reciprocidade com aquilo que ele está falando. Então eu corto imediatamente, porque não é justo com a pessoa que não está presente ali. Se somos drenados a partir das nossas vibrações negativas, podemos ser iscas energéticas fáceis para pessoas encarnadas ou espíritos sofredores desencarnados. Então, vamos manter a nossa vibração positiva para que eles possam realmente chegar até nós e auxiliar quem está em sofrimento. É tarefa nossa. E a alegria, ela é capaz de transformar o ambiente, portanto, em vista na felicidade. Essa é a tarefa nossa de todo o tempo, né? E por último, orar e vigiar sempre. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer por nós, né? Para que a gente tenha uma condição de vida, despertar a nossa consciência de fato, porque nós estamos vivendo num momento que ou a gente desperta, ou vão despertar a gente. Ou vai ser através da dor, ou vai ser por amor ou pela dor. Então, na minha condição, eu aprendi muito pela dor. Eu nunca imaginei que eu estivesse sofrendo, mas o meu foi pela dor, porque eu sentia as dores do mundo e não sabia, por ser empata. Só que eu mudei, eu coloquei o modo esponja em off e liguei o meu modo empata e estou usando para ajudar pessoas, para ser melhor e sair daqui do planeta Terra, voltar para o mundo espiritual com uma parte pequena da missão cumprida. Gratidão a todos. Quem quiser acessar o meu trabalho está no site, eu tenho um site, o Facebook, que é o Pessoas Empatas, e o canal no YouTube, que é o meu nome. Gratidão a todos, boa tarde. Vou deixar a palavra aqui com a Marcinha.